Semana passada nós começamos um novo tempo, uma nova estação aqui na nossa igreja. A cada trimestre nós escolhemos uma disciplina do caminho de Jesus, uma prática do caminho de Jesus, e então focamos nela e estudamos, crescemos estudando a respeito dela, colocamos em prática nas nossas vidas, com o desejo, a intenção de integrar essa disciplina à nossa regra de vida, ao nosso ritmo de vida como discípulos de Jesus. E a prática deste trimestre é missão. Nós vamos dedicar os meses de abril, maio e junho à missão, entender qual é essa missão que Jesus nos confiou, e de que maneira nós podemos participar dela, cumpri-la no nosso tempo, a partir do lugar onde nós fomos colocados. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, diz assim: próprio Jesus, antes de ascender aos céus, dizendo aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vimos na semana passada, na palavra do Filipe, que a palavra no grego aqui para testemunha é a palavra martis, que é de onde no português nós tiramos a palavra mártir. E quando a gente pensa em mártir, a gente pensa em sofrimento, a gente pensa em alguém que entrega a sua vida por uma causa, alguém que sofre por causa de uma causa. E é exatamente isso que Jesus tem em mente quando envia os seus discípulos a serem suas testemunhas. Sermos pessoas que, seja por meio da nossa vida ou por meio da nossa morte, se necessário, anunciam quem Ele é, o que Ele fez, e, portanto, provam a força e a veracidade da sua fé em Cristo dessa maneira. Nós vimos isso na semana passada. E vimos que todos nós, independentemente de uma vocação específica de alguns para serem os missionários, como nós geralmente costumamos chamar, né? Aqueles que saem da sua terra, vão para um outro lugar, ou alguém vocacionado para um ministério pastoral, para alguma obra específica deste tipo, nós vimos que todos os discípulos de Jesus são chamados para anunciar como testemunhas aquilo que Jesus fez nas suas próprias vidas, aquilo que vimos, ouvimos e vivemos com Cristo. E esse é um desafio para nós, porque não é algo que nós podemos fazer na nossa força, e é exatamente por isso que Jesus orientou os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de um poder especial para cumprir essa missão. Ele está dizendo: olha, vocês vão receber esse poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí então vocês irão por toda parte, começando aqui mesmo em Jerusalém, mas por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, vocês irão anunciar quem eu sou, o que eu fiz, e essa obra então seguirá. A obra que Jesus iniciou, Ele confia aos seus discípulos para que eles continuem cumprindo. E isso é parte dessa nossa reorganização de vida em torno de estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. O fazer o que Jesus fez engloba essa ideia de missão. Esses são os pilares da nossa igreja, da formação espiritual que nós estamos propondo como igreja: estar com Jesus, tornar-se como Jesus, fazer o que Ele fez. Se eu quero fazer o que Ele fez, eu preciso estar disposto a cumprir essa missão, disposto a ir onde Ele me enviar, disposto a falar do que Ele tem feito na minha própria vida, ser uma testemunha. Ser alguém que anuncia, é isso que uma testemunha faz. Testemunha é alguém que presencia algo, que vê um fato acontecer e depois, diante de outras pessoas, dá um relato fidedigno daquilo que ela presenciou, daquilo que ela viu. E nós, como discípulos de Jesus, se somos pessoas que o experimentaram, pessoas que o conheceram, pessoas que tiveram suas próprias vidas transformadas por Ele, nós temos agora essa incumbência, essa responsabilidade de anunciar isso a outras pessoas. Amém? Nós somos testemunhas de Cristo. E fazemos isso no poder do Espírito Santo. Isso é fundamental. Ele disse: vocês vão receber esse poder para ir e falar em meu nome. E é assim que nós, ainda hoje, precisamos testemunhar, cheios do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo. Porque sem Ele, esse nosso testemunho não tem o poder de transformar a vida de ninguém. É o Espírito Santo que, por meio do nosso testemunho, transforma a vida das pessoas. E nós estamos comprometidos com isso, amém, queridos? Fazer o que Jesus fez, dar sequência à sua missão. O pastor John Mark Comer diz: o objetivo final de um aprendiz é continuar o trabalho do seu mestre.
A vida cristã não se resume a apenas eu estar com Jesus, desfrutando individualmente da sua presença, da sua paz, da sua alegria, ou mesmo a me tornar como Ele, ser uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Em última análise, uma vez que isso acontece e continua acontecendo na minha vida, eu sou chamado a fazer algo, a cumprir a missão que Ele me confiou. Existe uma responsabilidade. O cristianismo não é um projeto só de melhoramento pessoal, de me tornar a melhor versão que eu posso ser de mim mesmo. Não, há uma responsabilidade, uma missão, um comissionamento envolvido em seguir a Jesus, é ir por onde Ele me enviar, começando do lugar onde eu estou, para fazer as mesmas coisas que Ele fez enquanto esteve aqui na terra. Amém? Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Agora, enquanto Jesus concentrou as suas ações numa região muito pequena e específica, ele nunca deixou o território de Israel no tempo em que ele permaneceu aqui na terra, os seus discípulos são enviados a espalhar isso por toda parte, a ir por todo mundo, até os confins da terra, né? O evangelho começou a ser pregado ali em Jerusalém e nas regiões próximas, e por causa da disposição daquela igreja inicial e pela igreja ao longo dos séculos se mantendo fiel a essa missão, ele chegou até nós, e agora é nossa responsabilidade também levá-lo a toda parte, começando de onde nós estamos. Nós estamos nos confins da terra para eles naquela época, e agora nós temos que chegar até os confins da terra a partir da nossa perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva, né? A partir do referencial que você olha, os confins da terra estão aí ainda hoje para serem alcançados. E a partir dessa ideia, a nossa série, então, que se chama Em Casa, em Brasília e no Mundo, vai nos ajudar a pensar sobre como nós podemos começar do lugar onde nós estamos para chegar até todas as nações, até os confins da terra, a partir, então, dessa disposição. Nesse mês, estamos pensando primeiro sobre a nossa casa como esse primeiro ambiente de missão e de ministério, para depois, no mês que vem, falarmos da nossa cidade e, em junho, fechando esse trimestre, do mundo, tá bom? E isso vai nos desafiar, especialmente numa cidade como Brasília, e eu fiz uma enquete no culto das 9, quero ver se ela se mantém no culto das 11, eu queria saber quem aqui é nascido em Brasília. Você é de Brasília, nasceu em Brasília, cresceu aqui, foi criado aqui. Ok, muita gente. Quem é de fora e se mudou para cá? Você nasceu em outro lugar e se mudou para Brasília? Eu acho que os brasileiros são maioria, né? Não é uma competição, tá, gente? Mas se fosse, a gente tinha ganhado. Mas que eu também sou. Mas não é uma competição. Ninguém aqui está competindo. Mas brincadeiras à parte, muitas pessoas se mudam para cá, né? E esse movimento sempre acontece. Brasília sempre recebe muitas pessoas de fora por várias razões, mas obviamente por ser capital, centro de muitas coisas, tanto do governo como, né, em outras áreas, outros setores. Muita gente se muda para cá por diferentes razões, e aí vem para uma cultura que é diferente, né? Vamos combinar que Brasília é uma cidade bem atípica, mesmo que você seja daqui, você já viajou pelo Brasil, e você percebe muito facilmente as diferenças de cultura, de relacionamento, de como as coisas se dão aqui em Brasília. Eu estava em Minas Gerais essa semana, fui visitar uns amigos lá em BH, e Ouro Preto, eu não conheci Ouro Preto, cidade muito legal, muito, muito rica, né, em termos de história do Brasil. E assim, é impressionante como as pessoas em Minas Gerais são hospitaleiras, né? Os mineiros aí podem confirmar. Tem mineiro aqui ou não? Gente, mas é toda hora, é café, pão de queijo, aí tem mais café e mais pão de queijo, aí depois tem pão de queijo. E aí, goiabada e doce de leite me serviram lá umas 800 vezes em 3 dias. E eu adoro goiabada e adoro doce de leite, é o problema, né? E aí, queijo, tudo tem queijo, é maravilhoso. Eu achava que estava no céu, porque toda hora tem um queijo. Não, põe um queijo aí nessa goiabada, põe um queijo nesse doce, põe um queijo nesse queijo, né? Você pega o pão de queijo, você corta e põe queijo dentro do pão de queijo. Pão com linguiça e queijo, e pão de queijo com linguiça e queijo. Gente, é o céu na terra, Minas Gerais, é um negócio extraordinário. Mas parece que é uma coisa que é parte da cultura, essa hospitalidade, e em muitos outros lugares no Brasil também. E, às vezes, conversando com algumas pessoas, e aí não é uma crítica a você que é brasiliense, porque eu sou brasiliense também, e isso não é uma regra geral, mas é muito comum ouvir de pessoas que se mudam para Brasília que demoram tempo para haver uma adaptação e para se sentir em casa e em família, porque nem sempre os brasilienses são, assim, por natureza, tão hospitaleiros, né? É uma cidade mais fechada, uma cidade, às vezes, um pouco mais seca, mais fria, e, de novo, não é uma crítica, eu sou daqui, eu amo essa cidade, tá bom?
Mas talvez para nós que somos daqui, esse seja um desafio um pouquinho maior, seja um desafio extra. Porque, de fato, parece que há alguma coisa na cultura de Brasília que é um pouco diferente de outras regiões do Brasil, onde isso acontece com maior naturalidade. Mas nós não estamos falando da cultura brasileira, ou da cultura mineira, ou da cultura de Brasília. Nós precisamos entender qual é a cultura do reino de Deus, os valores do reino de Deus, e de que maneira nós, como discípulos de Jesus, como parte da família da fé, precisamos manifestar esses valores, né? E isso vai fazer com que a gente mude, talvez, a maneira como a gente se relaciona com a nossa casa. A gente precisa estar disposto a isso. Porque, em vez de vermos as nossas casas como espaços privados, que nós guardamos, que nós resguardamos, preservamos, nós seremos desafiados a ver nossas casas como ferramentas para o ministério, como formas de compartilhar o amor de Deus, como ambientes onde o amor de Deus será manifestado por meio das nossas vidas. Para isso, para a gente entender esse lugar que a casa precisa ocupar na nossa vida em relação à missão de Jesus, nós vamos hoje fazer algo um pouquinho diferente, nós vamos passear pelo Evangelho de Lucas. E a gente vai ler alguns textos, mas eu vou só citar vários, porque não dá tempo da gente ler todos, mas a gente vai ver o lugar que a casa tem, pelo menos no Evangelho de Lucas, isso é o Evangelho onde isso é mais enfatizado, mas isso está registrado nos demais também, como Jesus age quando ele está em casa. A pergunta essencialmente é essa: o que acontece quando Jesus está em casa? Várias coisas extraordinárias acontecem quando Jesus está em casa, e a gente vai usar o Evangelho de Lucas para ver isso. A primeira coisa que acontece, ou duas coisas que acontecem juntas ali: cura e ressurreição. Cura e ressurreição acontecem quando Jesus está em casa. Olha só, eu vou passar rapidamente por alguns textos, mas em Lucas, no capítulo 4, nós vemos, bem no comecinho do ministério de Jesus, a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com uma febre alta, e Jesus vai à casa de Pedro, e na casa de Pedro ele cura a sogra de Pedro, e logo, o texto diz, ela começa a servi-lo. A gente passa para o capítulo seguinte, capítulo 5, e a gente vê aquela história de uma casa lotada de pessoas, onde Jesus estava ensinando, e aí alguns amigos trazem um paralítico numa maca, e esse homem, obviamente, não tem como andar, então ele é carregado até lá, na expectativa de que Jesus possa curá-lo, mas a casa está lotada, não tem como entrar, e então o que os amigos fazem? Eles sobem no telhado da casa, abrem um buraco no telhado, descem o paralítico, e naquela casa, aquele homem é também curado. No capítulo 7, ainda em Lucas, tem um centurião, alguém que é representante do governo romano, um cargo militar importante, e um servo dele está gravemente doente, à beira da morte. Ele pede que vão até Jesus e deem essa notícia, pede que Jesus vá até lá, mas no caminho ele manda um recado: Senhor, o Senhor não precisa nem entrar na minha casa, na verdade eu nem sou digno de recebê-lo. O Senhor pode só dar uma ordem daí de onde o Senhor está, perto de casa, lá de fora, e o meu servo será curado. Então, é isso que Jesus faz. Jesus dá essa ordem, imediatamente o servo do centurião, na casa do centurião, é curado. Capítulo seguinte, capítulo 8, temos a história da filha de Jairo. Jairo era o líder da sinagoga, ele era alguém importante na comunidade, ele vai até Jesus desesperado, dizendo que a sua filha estava doente, ele pede que Jesus vá à sua casa, cure a sua filha. No caminho, Jesus é interrompido por aquela mulher do fluxo de sangue, tem uma multidão ao redor dele, ela o toca, é curada. Jesus, por causa disso, demora, e chega o recado: a menina morreu, não precisam mais incomodar o mestre. Mas Jesus diz: não tenha medo, somente creia, vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Isso acontece ali naquela casa. E ainda em Lucas 14, uma última história de cura. Um homem com um corpo inchado, sofrendo de alguma doença que causava esse inchaço no seu corpo. Ele entra na casa de um fariseu. O nome desse fariseu não é mencionado, mas na casa do fariseu Jesus está lá jantando, e esse homem entra e Jesus o cura também. Isso acontece em casa. Cura e ressurreição. Várias histórias. Também acontece em casa salvação e transformação de vidas. Em Lucas 5, novamente, a gente vê Levi,
Mateus, mesma pessoa, dois nomes para se referir à mesma pessoa, ele era um cobrador de impostos. Mesmo Mateus, que escreveu depois o Evangelho de Mateus, está sentado na coletoria, era publicano, como Zaqueu, que nós ouvimos na semana passada aqui a respeito, né, com a palavra do Filipe. Ele está lá sentado na coletoria, Jesus passa, Jesus o chama para segui-lo, imediatamente ele se levanta, segue Jesus e vai para casa e dá um jantar, convida Jesus para comer na sua casa, e não só convida Jesus, mas convida todos os seus amigos que eram também publicanos, as pessoas com quem os judeus jamais topariam sentar-se à mesa para comer, para participar de uma refeição. E Mateus chama, Jesus vai com os discípulos, vai ali para a casa de Mateus, come com eles, e Mateus se torna então parte dos seguidores de Jesus a partir dali. Lucas 19 é a história que nós vimos semana passada, Zaqueu, o chefe dos publicanos na cidade de Jericó, que na verdade não é nem que convida Jesus para ir para casa, é que Jesus se convida para ir para a casa dele, né? Jesus é maravilhoso, né? Jesus chega e fala: Zaqueu, eu quero ir para a sua casa hoje, né? Então você pode me alimentar e me hospedar, por favor, né? E com Jesus você sabe, né? Sempre vão pelo menos 12 junto. Então, se você quiser convidar Jesus para sua casa, só lembra desse detalhe, né? Tem que botar um pouquinho mais de água no feijão, porque é bastante gente para alimentar. Jesus vai para a casa de Zaqueu e a gente ouviu na semana passada a grande transformação que acontece na vida de Zaqueu. Ele diz: olha, de todos aqueles que eu extorqui, que eu cobrei indevidamente impostos, né, além do que era devido, eu vou ressarcir, eu vou restituir 4 vezes mais, muito além do que a lei exigia. Salvação, transformação acontecendo em casa. Acontece também perdão, e por isso adoração. Em Lucas, no capítulo 7, a gente vê aquela história da mulher que é chamada de pecadora. Isso provavelmente é uma forma de dizer que ela era uma prostituta. E essa mulher entra também numa casa de um fariseu, nesse caso nomeado, Simão, e Jesus está ali, está à mesa com esse homem e outros convidados, provavelmente convidados importantes, mas essa mulher entra lá e ela se prostra aos pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, ela enxuga com seus cabelos. O fariseu fica incomodado, mas ele não diz nada, mas o problema dele é que Jesus sabe o que ele está pensando, então ele pensa: se Jesus fosse realmente um homem de Deus e um profeta, ele jamais permitiria que uma mulher como essa tocasse nele, e ela é uma pecadora, e etc. E aí Jesus conta uma parábola para ele, para dizer no fim: aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E então ele diz a essa mulher: os seus pecados foram perdoados, você pode ir em paz. Ela o adora, ela se prostra aos seus pés e ela recebe perdão em casa, ainda que na casa de um fariseu que não queria que ela estivesse lá. Acontece em casa também libertação e, consequentemente, envio, comissionamento. E nessa história eu quero me deter um pouquinho mais, porque ela tem um aspecto aqui que eu acho que é importante ser ressaltado. Lucas, no capítulo 8, é a história de um gadareno, de um homem que vivia nessa região de Gadar, e ele era um homem possesso por muitos demônios. Possuído por muitos demônios. E ele vivia nessa condição já há bastante tempo. O texto diz que, você pode conferir lá depois, Lucas capítulo 8, que ele vivia nos sepulcros, ele vivia fora do convívio social, longe da família, longe das pessoas da sua cidade, por causa da sua condição. Ele se cortava com pedras e ele morava ali entre os sepulcros e era possuído por muitos demônios. Jesus chega lá, então, vai até lá para libertá-lo e expulsa os demônios, causa um alvoroço, porque os demônios vão para uma manada de porcos, os porcos morrem, caem de um precipício, aí os donos dos porcos ficam chateados, chamam o povo da cidade, eles ficam com raiva, porque chega lá e aí tinha um homem antes possesso e que eles já estavam acostumados a ter longe do convívio deles, e agora o homem está sentado em perfeito juízo, vestido, em sã consciência, e eles ficam com medo. É impressionante, a história diz que eles ficam com medo, e eles pedem para Jesus ir embora. Eu não estou inventando, você pode ler na sua Bíblia lá depois. Eles pedem para Jesus ir embora, porque eles ficam chateados que os porcos morreram, embora tenha lá o homem agora curado, e aí parece que não valeu a pena para eles essa troca, preferiam o jeito que estava antes, falam: Jesus, por favor, vá embora. Agora olha o que acontece no verso 38, quando eles pedem que Jesus vá embora, o texto diz assim: o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe, falando com Jesus, suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele.
Mas aí Jesus o mandou embora. Olha que história esquisita, né? O pessoal manda Jesus embora, aí o homem que quer ir com Jesus, Jesus manda embora. Jesus o mandou embora, dizendo o seguinte, verso 39, volte para casa. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. E assim o homem se foi, e anunciou não só em casa, mas na cidade inteira, o quanto Jesus tinha feito por ele. E essa história, para mim, é muito significativa, sabe? Porque quando a gente fala a respeito de missão, quando a gente fala sobre envio, sobre comissionamento, sobre vocação, sobre pregar o evangelho, sermos testemunhas, muitas pessoas se identificam com essa mensagem e se sentem, de alguma maneira, inspiradas, movidas, tocadas, algumas até realmente vocacionadas por Deus para uma obra muito específica, talvez de sair de onde está, de ir para outro lugar, ou para outra região, para outro país, para um lugar do mundo distante, justamente para cumprir isso, e tem uma disposição de cumprir esse id. Mas sabe uma coisa importante para a gente entender, é que às vezes o id é um volte. Às vezes o id é um volte. Jesus disse, volte. O homem estava dizendo, deixa eu ir com você, e Jesus estava dizendo, não, volte para casa. Mas não volte para casa para a velha vida de antes, volte para casa para anunciar o que eu fiz por você. Porque as pessoas na sua casa precisam saber. Antes de se preocupar em ir para um lugar muito longe, comece na sua casa a ser uma testemunha. Comece na sua família a ser uma testemunha. Comece entre os seus. Comece com seus vizinhos. Comece com seus colegas de trabalho, seus amigos da faculdade, pessoal que mora perto de você. Comece onde você está. Porque o id, às vezes, é um volte. Enquanto a gente está agitado a falar com pessoas de outros lugares, Jesus está colocando pessoas todos os dias perto de nós, com quem a gente já convive. Quantas vezes nós desperdiçamos essas oportunidades de sermos agentes do reino, testemunhas de Cristo, no lugar onde nós estamos? E às vezes é muito mais cômodo anunciar para alguém que a gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver de novo, do que anunciar para aqueles que convivem conosco, o que Jesus tem feito, quem Ele é. Muitas vezes a gente se constrange e não faz isso. Então, pense nisso, né? Porque às vezes há essa disposição no nosso coração de ir, mas Jesus pode estar te pedindo para voltar. Tá bom? No capítulo 9, capítulo seguinte, outra história de envio a partir também da casa. Jesus envia os 12, aqueles 12 que ele chama para serem seus apóstolos. Ele diz, olha, agora vocês vão, até aqui vocês me viram fazer essas coisas, curar, pregar, libertar, mas agora é a vez de vocês. Então ele os envia de 2 em 2 para cidades vizinhas, e ele dá uma orientação muito específica. Não fiquem mudando de casa em casa, escolham uma casa, se hospedem lá, e a partir dessa casa vocês vão pregar, curar, libertar, vocês vão fazer a obra que eu estou enviando vocês para fazer, a partir da hospitalidade de alguém que irá recebê-los. No capítulo seguinte, capítulo 10, ele faz isso novamente, agora com 72. Ele envia os 12, no capítulo seguinte ele envia mais discípulos, 72, de 2 em 2, também para irem procurar uma casa, se hospedar em uma casa, e a partir dessa casa, pregar, curar, libertar. Casa de pessoas que nós não conhecemos, mas que hospedaram os apóstolos, hospedaram a chegada do reino de Deus naquele momento. Por fim, mais alguma coisa que acontece em casa, ou quando Jesus está em casa, a gente vê acontecer ensino e revelação. Ensino e revelação. Em Lucas, no capítulo 10, nós vemos Jesus na casa de Marta e Maria e Lázaro. Mas nessa cena, Lázaro não aparece, Marta e Maria estão ali, e enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra e o seu ensino, Marta está agitada, andando de um lado para o outro, preparando as coisas, servindo, e ela fica incomodada, ela diz, Senhor, fala para Maria me ajudar, eu estou aqui fazendo tudo sozinha, e Jesus diz, ela escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Estavam em casa, mas às vezes, mesmo dentro da nossa própria casa, nós podemos nos perder na agitação das tarefas, perder de vista que Jesus está lá, querendo falar conosco, nos orientar, nos ensinar, nos instruir. Maria desfrutou desse momento aos pés de Jesus, na sua própria casa. E por fim, para terminar essa parte, em Lucas capítulo 24, já no finalzinho do Evangelho, depois da ressurreição de Jesus, 2 dos seus discípulos estão, no domingo da ressurreição, indo de Jerusalém para Emaús. E Jesus se coloca ao lado deles no caminho e começa a conversar,
e eles não reconhecem que é Jesus, e há um momento de ensino ali no caminho, porque ele começa expondo as Escrituras desde o início, desde Moisés, passando pelos profetas, mostrando como o Cristo deveria sofrer para depois entrar na sua glória, e eles ainda assim não o reconhecem, mas quando eles entram em casa, chegam em Emaús e entram em casa, e se sentam à mesa para partir o pão, o texto diz que os olhos deles são abertos e eles o reconhecem. Momento de ensino, momento de revelação acontecendo em casa, à mesa com Jesus. Por que eu quis passear por todo o Evangelho de Lucas e mostrar tudo isso para vocês, tantas coisas que acontecem quando Jesus está em casa? Primeiro, para a gente concluir uma coisa, é que para Jesus, casa é lugar de missão. Percebe isso? Estar em casa é estar em missão. Cada casa é um lugar onde a missão de Deus deve acontecer. É um espaço do reino, é uma agência do reino, é um ambiente para o reino, é um lugar de ministério. Jesus, em qualquer casa, independentemente de quem fosse o dono, o anfitrião, ele chega naquela casa e algo extraordinário acontece por causa da presença dele naquela casa. E às vezes nós achamos que Jesus só vai agir se a gente estiver na igreja, se a gente levar as pessoas para a igreja, então de repente o milagre que ela precisa acontece, a salvação que ela precisa acontece, a transformação que ela precisa acontece. Nós devemos mesmo trazer pessoas com essa expectativa, convidar nossos amigos para estarem aqui. Tantos vieram e têm vindo para este lugar, para tantas outras igrejas e encontrado ali, num lugar como esse, aquilo que precisam, o encontro com Jesus, salvação, transformação, libertação, cura, enfim. Mas, queridos, essas coisas não estão restritas ao ambiente da igreja. Essas coisas podem acontecer na minha casa e na sua, amém? Deus quer agir na minha casa e na sua, Deus quer usar a minha casa e a sua, para que essas coisas aconteçam. Veja quantos milagres, quantas histórias de salvação e transformação, só em um dos evangelhos que a gente registrou aqui, tudo isso acontecendo em casa, num ambiente mais íntimo, menor, mais reservado, poucas pessoas, geralmente à mesa, e Jesus está ali, e Ele se manifesta ali, e Ele age ali. Então nós devemos sim convidar pessoas para a igreja, sabe, nós devemos convidar para a nossa casa, abrir a nossa casa, e principalmente, eu diria, a principal razão para isso, porque nós devemos abrir a nossa casa, é a seguinte: volte nas histórias rapidamente comigo e repare numa coisa. Quando a gente falou sobre cura e ressurreição, a gente viu cura acontecer na casa de Pedro, na casa de uma pessoa sem nome, aqui no capítulo 5, na casa do centurião, na casa de Jairo, na casa do fariseu. Nós vimos histórias de salvação e transformação na casa de Mateus, na casa de Zaqueu. Vimos a história da mulher que é perdoada, que adora Jesus, unge Jesus na casa do fariseu Simão. Vemos as histórias de libertação e o envio de Jesus para as casas, né, do gadareno e também na casa de pessoas sem nome, quando os 12 e os 72 vão de casa em casa. Nós vemos ensino acontecendo e revelação acontecendo na casa de Marta e Maria e na casa de Emaús. E sabe o que todas essas casas têm em comum? Nenhuma delas pertencia a Jesus. Não tem a casa de Jesus nessa lista em lugar nenhum. E a razão é muito simples. Jesus nem casa tinha. Jesus não tinha casa, queridos. E ele mesmo disse isso. Capítulo 9 de Lucas, versos 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: você tem certeza? Porque as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Em outras palavras, eu estou numa missão, e eu estou andando de um lugar para o outro, e a minha casa é a casa que me receber. A minha casa é a casa de quem me hospedar. É por isso que ele se convidava, como fez com o Zaqueu, é porque ele não tinha casa. Não é porque ele era meio penetra, assim, forçando a barra. É porque ele não tinha onde dormir, literalmente. Então ele ia para a casa de quem abria a casa para ele. E olha que extraordinário, cada pessoa dessas que abriu a sua casa para Jesus testemunhou algo especial. Curas, salvação, perdão, ensino, revelação, coisas, até ressurreição. Pessoas abrindo a casa para Jesus e podendo testemunhar isso.
Porque Jesus não tem casa. Jesus dependia da hospitalidade dos outros. Você percebe o quanto isso é vulnerável? O rei do universo, o criador de tudo, vir para um mundo que é a sua casa e que na verdade nem pode contê-lo. A terra é só o estrado dos seus pés. Mas ele vem como alguém que não tem casa, que não tem onde dormir, para depender da hospitalidade de outros, para depender que alguém o convide para a sua casa, para comer e para dormir. Ele entrava nessas casas, mas algo extraordinário acontece quando Jesus entra na casa dessas pessoas. Você percebe que ele passa a agir como se fosse um anfitrião. Ele está numa mesa que não é dele, mas ele pega o pão, dá graças e parte e distribui. Ele age como um anfitrião. Ele, inclusive, exorta o anfitrião, se for preciso. Você não me deu água para lavar os pés, não ungiu minha cabeça com óleo, não me recebeu com um beijo. Essa mulher está aqui beijando os meus pés. Ele ensina para o anfitrião como um anfitrião deveria ser anfitrião, mesmo ele nunca tendo sido um anfitrião oficialmente, né? Porque ele não tinha casa. Mas onde ele entra, ele se torna um anfitrião. Onde ele entra, ele aproveita a oportunidade de estar em casa, para servir, para amar, para abençoar, para repartir. É isso que Jesus faz quando ele está em casa. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho casa. Jesus também não tinha. Mas você pode fazer da casa onde você estiver uma casa onde pessoas se sintam em casa. Amém? Você pode fazer de qualquer ambiente uma casa onde pessoas se sintam em casa. Porque foi isso que Jesus fez. E às vezes a gente está tão preocupado com essa ideia de receber em casa, e a gente vai chegar nessa parte agora, e eu vou desafiar você e a mim também nesse sentido. Porque às vezes a gente confunde hospitalidade com entretenimento, com evento, com performance. Eu não posso receber as pessoas na minha casa porque minha casa é muito pequena. Eu não posso receber as pessoas na minha casa porque minha casa não está devidamente arrumada. Eu não posso receber porque minha louça é meio velha. Eu não posso receber porque eu não cozinho tão bem. Eu não posso receber porque a geladeira está com pouca coisa. Gente, um cafezinho e um pão com manteiga faz milagre. E se não tiver nem isso, sabe, as pessoas precisam da presença de Jesus, que está em você, amém? Então está na sua casa. E mais do que o que você pode oferecer em termos materiais, como um banquete, uma mesa posta bonita, uma casa devidamente organizada e perfumada, elas precisam de você, de mim, do nosso amor, do nosso acolhimento, do nosso abraço. Isso tem um impacto na vida delas e um impacto na nossa, nos muda, nos transforma. Mas a gente, para isso, vai precisar aprender a perder e abrir mão, inclusive dessa sensação de controle e propriedade sobre o que é nosso. Nas últimas semanas, nós falamos, especialmente no domingo de Páscoa e no anterior, sobre a necessidade de nós perdermos a nossa vida. Você está lembrado? Quem estava aqui? Se você não estava, ouça no podcast depois dessas mensagens. A gente falou sobre perder a nossa vida, sobre morrermos para nós mesmos. E uma das coisas que nós precisamos perder, queridos, é a nossa casa. Tem que perder a nossa casa para Jesus, porque Ele não tem. Então a casa que Ele quer usar é a minha. A casa que Ele quer usar é a sua. E a gente precisa aprender a abrir mão e não enxergar aquilo como nosso, mas como dele. Tudo na nossa vida precisa ser dele, inclusive aquilo que a gente considera talvez mais precioso. Todo brasileiro, né, que se preza tem o sonho da casa própria, né? Você diz, não, pastor, então eu estou de fora, porque a minha ainda é alugada. Não, mas é sua, é lá que você mora. Ela tem as suas coisas, ela tem as coisas organizadas do seu jeito, a menos que você tenha filhos, né? Porque senão é do jeito deles, né? Nada organizado, mas está lá, são as suas coisas, é o seu lugar, é o seu ambiente, são os seus móveis, é a sua geladeira, é a comida que você compra, que está dentro dela. Será que a gente está disposto a perder essas coisas para Jesus? Abrir mão, ceder, servir? O A.W. Tozer, no livro Em Busca de Deus, ele diz assim, o caminho para o conhecimento mais profundo de Deus passa pelos vales solitários da pobreza da alma e da abnegação de todas as coisas. Os bem-aventurados, aos quais o reino pertence, são aqueles que repudiaram tudo que é exterior e desenraizaram do próprio coração toda a ideia de posse. Esses pobres benditos não são mais escravos da tirania das coisas.
Será que a gente está pronto, querido, para se fazer assim, pobres de espírito, bem-aventurados, felizes, porque abriram mão de todas as coisas, porque não são donos de mais nada? Ainda que sejam proprietários de muitas coisas, não agem, não se veem como donos de nada. A minha casa não é minha, ela é do Senhor. Ela pode ser usada para os propósitos do reino de Deus. Eu me lembrei, preparando essa mensagem, que a minha vocação para o ministério pastoral se deu numa casa, na casa de amigos. Nós orávamos juntos, em 2013 isso. E Andressa e eu estávamos lá com alguns casais de amigos, numa casa de um deles, e eu estava compartilhando meu coração aflito e angustiado, porque eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu tinha meu trabalho, minha vida, meus planos, e servindo ali na igreja, e sem entender direito o que Deus estava fazendo, porque parecia que Ele estava querendo me chamar para alguma coisa diferente do que eu tinha planejado, e eu com dificuldade de aceitar isso, de me lançar, de me entregar, e a Andressa comigo, e a gente vivendo essa crise, até que ali naquele ambiente de uma casa, de uma sala de estar, de um ambiente aconchegante, de uma conversa entre amigos à noite, aqueles amigos foram usados com discernimento, do que eu creio, da parte de Deus, para dizer: ei, Deus está te chamando. E você só precisa dizer sim. Isso aconteceu numa sala de estar, numa casa. A nossa igreja nasceu numa casa. A nossa igreja começou. O GG está ali, ó, abrindo a porta. Até hoje ele continua abrindo a porta. Literalmente, abrindo a porta lá. Já pode fechar depois que a Manu passar. Não, a Tainá vai entrar, né? Ah, não é a Tainá, não. Eu sou míope, né? É a Tainá? Não, não é a Tainá. Sabe, gente, a gente começou lá na churrasqueira do GG e da Albinha, e todo sábado tinha faxina, porque era uma churrasqueira aberta e ficava empoeirado. Então, todo sábado tinha faxina para limpar, para que no domingo de manhã a casa estivesse em condição de receber a igreja. E ele não sabia quem ia aparecer lá, e ele, como dono da casa, e a Albinha, não tinha a menor ideia de quem ia aparecer, mas as portas estavam abertas para quem quisesse entrar. E coisas extraordinárias, sabe, começaram a acontecer naquela casa e estão acontecendo até hoje, 2 anos e pouco depois, porque eles abriram a casa. Quando as nossas casas não são nossas, mas são do Senhor, são do reino, essas coisas começam a acontecer. Jesus quer entrar na sua casa. É o lugar onde Ele quer agir, onde Ele quer curar, transformar, perdoar, enviar, ensinar, revelar. É a sua casa, é a minha casa. Será que nós estamos dispostos a perdê-las para o reino? No livro que está nos inspirando nesse trimestre, o livro O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield, ela diz o seguinte: Deus promete colocar o solitário em família, e Ele quer usar a sua casa como prova viva. Isso é uma palavra do Salmo 68. Deus coloca o solitário em família. Mas a casa que Ele quer usar para que o solitário encontre família é a sua, porque ele não tem. É a minha casa, é a sua casa. E à medida que nós abrimos a casa e construímos relacionamentos por meio da hospitalidade, nós temos oportunidades aos poucos de compartilhar nossa fé, de servir, de demonstrar o amor de Cristo de uma maneira tangível, com alimento, com serviço, com cuidado, com a mesa. E aí as perguntas surgem, os testemunhos, as oportunidades de contar histórias sobre o que Deus tem feito na nossa vida. E aí pessoas que antes estavam longe de Deus e que não conheciam a Jesus começam, por meio do nosso exemplo e testemunho, a conhecê-lo e a experimentá-lo por meio do nosso amor, do nosso serviço. E ela diz também no livro: Jesus janta com os pecadores para que Ele possa chegar perto o suficiente para nos tocar. É conveniente trazer para a igreja e ir embora, e a responsabilidade acabou ali. A equipe, o pastor, os líderes, os voluntários vão pôr a mesa. E aí eu vou levar o meu convidado e ele vai lá e ele se alimenta do que for servido e depois vai embora. E a minha responsabilidade está encerrada. Mas quando você leva para a sua casa, a responsabilidade é sua. É você quem põe a mesa, é você quem testemunha, é você quem ensina por meio da sua vida. E esse é um privilégio para nós, como povo de Deus. Abrir a casa e testemunhar o que de extraordinário Deus vai fazer naquelas vidas. Quando a gente abre a casa, a gente abre o coração. A gente expõe intimidade. A gente expõe, inclusive, a bagunça.
a gente expõe as nossas inadequações, a gente expõe o nosso jogo, né, da mesa ali, a louça incompleta, porque quebrou um dos pratos, né? Então agora tem 5 de um jeito e um do outro. Lá em casa está tudo assim agora. 12 anos de casado quase, eu descobri que tudo que você ganha no casamento tem uma validade de 10 anos. Quando a gente fez 10 anos, teve que trocar quase tudo. Máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras. A louça, então é um copo de cada tipo. Ainda mais com criança em casa. Tem vários modelos de copo lá em casa, uma diversidade, né? E aí tem prato diferente, uns estão lascadinho na quina, né? Quase todos, na verdade, lascadinho na quina, porque geralmente eu lavo a louça, então tudo lascadinho na quina, né? Aí às vezes é um garfo mais comprido que o outro, uma faca. E aí a gente põe a mesa e aí tá tudo certo e a gente come, ri, conta história, chora, ora e tenho o privilégio de quarta-feira receber a nossa comunidade lá em casa. É sempre uma delícia, é sempre muito bom. Mas essa é a vida real. A gente só pode servir as pessoas com a nossa vida real. E às vezes a gente quer mostrar o ideal. A gente marca o evento. Daqui a um mês vai ter um jantar lá em casa. Aí você vai. Aí eu vou preparar tudo direitinho. Precisar, eu compro uma louça nova, eu faço a minha receita, né? A que eu sou melhor de fazer lá na cozinha. No meu caso, eu não sei nenhuma, mas estou falando hipoteticamente, né? Você lá prepara a sua receita, né? Que você tem mais confiança, que vai ficar boa. E aí, sabe, a casa está toda limpa e cheirosa. Você esconde tudo. Tem o quarto da bagunça, né? Sua casa tem o quarto da bagunça? Só a minha? Tá bom, só a minha. Você esconde tudo no quarto lá da bagunça, no depósito, e a casa está brilhando, está linda, e a pessoa vai lá, e é bom, não é ruim isso, mas, puxa, eles têm uma família perfeita, eles têm a casa perfeita, eles têm os filhos perfeitos, eles têm a comida perfeita, e você sabe que não é verdade. E isso não é ruim, mas isso é outra coisa, isso é evento, isso é entretenimento, isso não é hospitalidade. Hospitalidade, às vezes, o varal ainda está lá no meio da sala, com as roupas penduradas, né? E a casa não está 100% arrumada, e a mesa não está 100% limpa, e a toalha não está 100% passada, e a comida não é essas coisas todas, mas é o que tem lá, e a gente cata e junta, e é uma bênção. E é geralmente nesse ambiente de maior intimidade, liberdade, que as conversas se desenrolam e se aprofundam, e onde a gente começa a ver esse extraordinário de Jesus acontecendo. Ela diz assim: o Evangelho cria uma comunidade que recebe os outros. E eu queria terminar com essa pergunta para você: quem é o outro na sua vida hoje? Porque é fácil, gente, abrir a casa para quem é igual. Difícil é para quem é o outro. É para quem é diferente. Quem é outro na sua vida hoje? Quem é alguém que você não costuma convidar? Quem é alguém para quem você não costuma abrir a porta de casa? Quem é alguém que talvez, se for à sua casa, vai te deixar até um pouco desconfortável? Quem são os outros? Porque nós éramos outros. E Jesus nos convidou e nos incluiu. Amém? Nós éramos outros. Estrangeiros em relação à aliança. E nós fomos feitos parte da família. E existem outros, com certeza, na minha vida e na sua, que Jesus quer incluir na família. Amém? A pergunta é: quem são eles? Onde eles estão? E o que você pode fazer para convidar? Quando nós abrimos a casa para alguém entrar, nós abrimos a casa para Jesus agir. Quando nós abrimos a nossa casa para alguém entrar, nós estamos abrindo a nossa casa para que Jesus possa agir na vida dessa pessoa. E Ele quer agir na vida de alguém que faz parte do seu mundo, mas que hoje não tem estado na sua casa e na minha casa. E eu queria que nós orássemos agora por isso. Se você puder, feche seus olhos. O Evangelho forma uma família, forma um povo. E Deus quer colocar o solitário em família. E Ele quer usar a minha casa e a sua para isso. Quem são essas pessoas? Como nós podemos abrir a porta da nossa casa para elas? Peça ao Senhor, e eu vou te dar esse tempo antes de orar, para revelar a você se há no seu coração alguma coisa que tem impedido você de fazer da sua casa esse tipo de ambiente, onde os outros são bem-vindos. E aí seja muito sincero, porque talvez o Espírito Santo vá mostrar a você que existe algum tipo de preconceito,
Talvez haja alguma discriminação que você nem está tão consciente assim a respeito, mas que está lá, no fundo. Forma de olhar para algumas pessoas, a forma de julgar, de avaliar, de medir. E aí tem pessoas que são bem-vindas, mas tem outras que você prefere manter de fora. Talvez seja orgulho mesmo, e aí a vergonha de ser julgado, avaliado, criticado, porque sua casa não é lá tão impressionante, sua louça não é assim tão bonita, sua geladeira não está assim tão cheia, tão farta. E aí, puxa, como que eu vou abrir a casa? Como é que eu vou receber as pessoas nessas condições? Jesus não nos chamou para impressionar ninguém com a nossa casa. Ele só nos chamou para hospedar, receber, servir, amar. Ele nem casa tinha, gente. Mas ele pôde ser o melhor anfitrião. Quem são as pessoas que ele quer que você inclua na mesa da sua vida, do seu coração? Pai, nós nessa manhã queremos reconhecer diante de Ti que o nosso coração ainda é um coração tão cheio de si mesmo. E as nossas casas muitas vezes ainda têm sido lugares que são só nossos. E é verdade que é tão bom chegar em casa e saber que estamos num lugar íntimo, seguro, reservado, onde podemos tirar máscaras, podemos baixar a guarda, sermos vulneráveis. Mas, Senhor, nós queremos também admitir que nos acomodamos às vezes com isso e nos esquecemos de que há pessoas que não têm esse lugar para encontrar descanso, alívio, amor, esperança, alimento. E nós queremos oferecer isso, Pai, para quem precisa. E pedimos que o Teu Espírito mude o nosso coração, Senhor. Nos esvazie de nós mesmos, para que a gente consiga olhar para o outro como o Senhor olha para o outro. Nós queremos testemunhar do que o Senhor faz. Queremos ver o Teu agir como vimos nessa manhã, o Senhor curando, libertando, perdoando, salvando, transformando, ensinando e se revelando à mesa, em casa. Oh Deus, como nós queremos que as nossas casas sejam um lugar onde isso aconteça. Mas ajuda-nos, Pai, a abrir mão, a entregar, a render. Move-nos, Pai, de um lugar de acomodação para uma disposição em obedecer ao Teu chamado, a esse ide. Ainda que seja um volte. Ainda que Ele nos leve de volta para casa, para a cozinha. Nós queremos ir aonde o Senhor está nos enviando e abrir as portas para que muitos outros possam entrar e cear contigo, porque o Teu reino é chegado. Nós fomos convidados ainda que não merecêssemos, mesmo sem merecer. Faz de nós, Pai, uma igreja que ama e que acolhe, que hospeda, especialmente aqueles que estão de fora dos círculos, das casas, das festas, dos convites, das listas, dos melhores assentos. Dispõe-nos a amar como Jesus, ainda que para isso a gente precise perder a nossa casa, por causa dele. É uma oração difícil de fazer, Senhor, para mim, mas é o que o meu coração mais anseia. E eu creio que os meus irmãos anseiam por isso também. Eu peço a Tua graça, o poder do Teu Espírito sobre nós para nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.